Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem, né? Vejam só, hoje nós vamos dar continuidade, certo, ao nosso assunto sobre os reinos bárbaros. Em especial ao Império Romano, né? Que é o Império Bizantino. Vejam só, na aula passada a gente aprendeu, né, sobre o Reino Franco, aí com a presença de Constantinopla, né? Carlos Magno, né? Então vejam, esse assunto ele vai estar sempre presente em todo o nosso conteúdo. Mas em especial hoje vamos conhecer esse Império Bizantino que foi, do que se deu. Então vamos ficar ligados, tá bom? Preste atenção aí nos slides. Vejam só. O Império Bizantino, certo? Era um império, né, feito como já disse, e era composto por várias cidades. Lembrando que nesta época aqui, Roma já era uma cidade-estado muito desenvolvida, já tinha as colônias, tá bom? E eram cidades populosas com grandes construções. Que seriam essas construções, tia Ana Paula? Seriam igrejas, seriam teatros, seriam circos, certo? Seriam banhos públicos e hipódromos. Hipódromos é como se fosse um lugar onde se tinha várias apresentações. Então, o Império Bizantino começou a ser justamente desenvolvido a partir de grandes cidades importantes, como Alexandria e Constantinopla. No hipódromo eram realizados, gente, vê que interessante, espetáculos de combates com gladiadores. A gente sabia que os gladiadores aqui eram lutadores fakes, né? Eram mais para entreter toda a população romana, né? Luta entre animais, vários tigres. Então eram as atrações, elefantes, animais ferozes que faziam todo mundo ir para o hipódromo, tá certo? E também nesse lugar ocorriam as corridas de cavalos, certo? E também tinham as apresentações dos circos. Então os hipódromos eram muito importantes para a sociedade romana e já fazia parte desse Império Bizantino. Constantinopla, que ficava no limite entre a Ásia e a Europa nos dias de hoje. Se a gente vê aí no mapinha, tá? Ó, temos aí a Europa e outro, tá certo? Então, era uma região de passagem de rotas comerciais terrestres e marítimas. Então, era um lugar muito importante porque passavam gente, os viajantes, até outros reinos bárbaros e também era uma economia marítima, por quê? Porque ficava próximo ao mar Mediterrâneo. Então, era muito importante, certo? A cidade de o Império, né, Bizantino, com a capital de Constantinopla. Então, ó, em Constantinopla tinha a presença do comércio marítimo. O comércio marítimo é feito por embarcações grandes e embarcações pequenas. Tinha também o comércio terrestre. Esse comércio terrestre era feito por animais do tipo camelos, cavalos e burros, que aguentavam o repuxo, que aguentava toda a agonia, a correria de um império para o outro, tá, gente? O comércio bizantino. Mas, professora, a senhora falou tanto em comércio, quais eram as coisas comercializadas? Então, tínhamos aí o sal, a canela, a seda, os diamantes e aí os metais, né? Como a gente tá vendo aí, bule, né? Xícaras. Então, isso era muito preciado e era muito consumido por toda a galera da Europa e da Ásia e do próprio Império Bizantino. Ainda no comércio, aí o azeite, a uva, alguns minerais e também as castanhas, coisas assim, mais ligadas à culinária. Gente, isso na Ásia vendia muito. E essa rota comercial era bastante importante para a economia. Por isso que o Império, né, Bizantino foi tão desenvolvido. Então, professor, o que é que tem a ver a herança romana? Gente, tem tudo a ver. Vamos entender por quê. Os bizantinos, eles consideravam-se únicos herdeiros do Império Romano. Então, eles se achavam tipo tal. Nós somos os únicos herdeiros do que restou lá do Império Romano. Então, tanto é verdade que os bizantinos chamavam-se a si próprios de romanos. E o nome de România, a sua terra, devido a descendência do Império Romano que eles aceitavam e eles diziam que eram descendentes desse grande império. A cultura bizantina, além da forte influência romana que a gente acabou de ver no slide passado, a cultura bizantina ela foi influenciada por outras culturas e também por outras religiões. Entre elas temos a grega, a cristã e as orientais. Essas orientais, minha gente, são as religiões persa e a
chinesa. Então, é muito importante saber dessa informação, porque as religiões é um ponto forte da cultura bizantina. Então, repetindo, era a religião da Grécia, a religião cristã e a religião oriental, tá certo? Dos gregos, herdaram o idioma adotado oficialmente no século VI. Então, o idioma, né, é na cultura bizantina. Temos aí no ano, e isso daí é a principal obra arquitetônica da arte bizantina. Essa obra aí maravilhosa é a Igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. Mais um pouco da cultura bizantina. Os bizantinos herdaram dos romanos a forma de organização das cidades. A gente viu que Roma foi o maior império de todos os tempos, até porque tinham organizações sociais. E isso foi passado para a geração bizantina, como as construções, certo? Aí na cidade de Constantinopla. Religião bizantina. Dos cristãos, os bizantinos incorporaram a religião, dando a ela características próprias, e a igreja bizantina foi denominada Igreja Ortodoxa. Essa Igreja Ortodoxa, sexto ano, é uma igreja descendente do catolicismo, porém é bem conservador, certo? Nós vamos ter uma aula só falando sobre essas religiões mais profundo para vocês entenderem, tá? A religião ortodoxa, a religião cristã, né? A religião da Igreja Católica Apostólica Romana, vamos conhecer tudo isso, tá bom? E também passou a ser dirigida por um patriarca de Constantinopla, certo? Lembrando, minha gente, que na aula passada a gente viu muito que todo o Império de Constantinopla era muito religioso, e principalmente eles eram muito cristãos. Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá bom? Com esse tópico aí sobre o bizantino. Ainda vai ter sobre a religião, mais um pouco da economia e mais um pouco da cultura, tá bom, sexto ano? Espero que vocês tenham entendido sobre essa primeira parte do Império Bizantino. Um beijo e até mais!